Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Olá, boa noite, turma. Bom, turma, para quem não me conhece, né, eu sou o Glaicon, né, muito obrigado pela presença de vocês, sabe? Eu estou assim, muito feliz, muito honrado, sabe? Essa é a palavra, sabe? De conseguir reunir assim, tanta gente fera e mega competente assim do varejo, né? O nível hoje aqui está top, né? Pô, tá top. Tem vendedores responsáveis, tem gerente, tem supervisor, tem diretor, tem dono de loja, tem a turma guerreira e amada aí dos recursos humanos, né? Enfim, tá um ambiente assim bem varejo, bem loja. Estou muito feliz, né? Tem alguns participantes também que estão aí, que eu estou sabendo que eles estão, como é que se diz, procurando recolocação, né? Então também de alguma forma, no final disso tudo, eu queria compartilhar até com essa base de dados aí que a gente vai ter. Eu acho que a gente fazer um grande network também, eu acho que não custa, né? Então eles, no final, quem tiver interessado aí, quem tiver buscando emprego, tiver interessado em me mandar um currículo no final, depois eu mando para a galera e quem sabe aí a gente consegue fazer uma corrente do bem aí, de um ajudar o outro, né? Minha formação é em marketing, né? Formei em marketing lá atrás, na década de 90. São quase mais de 30 anos, né, na verdade, no varejo. Sempre trabalhei na parte comercial e na parte, junto, muito próximo na parte de recursos humanos, né? Tanto que eu estou cursando recursos humanos agora e espero completar isso ano que vem, né? Se tudo correr bonitinho, se tudo correr certo, né? Já vou para a minha quinta faculdade, a segunda que eu vou tentar não, que eu vou terminar, né? Mas a minha carreira profissional toda no varejo de vestuário, né? Em 89 eu comecei lá atrás como vendedor de loja, né? Aqui no Shopping Rio Sul, quando só tinham 4 lojas aqui no Rio, 4 shoppings aqui no Rio de Janeiro, né? Eu cursava engenharia eletrônica, que é a minha outra paixão, né? Que é tecnologia, engenharia, dados, informática, né? E acabei sendo promovido para gerente de loja, não sabia nada, tinha muita disposição e humildade para aprender, era muito novo, eu tinha 18 para 19 anos, gerenciava uma turma mais velha, então para impor respeito era difícil, então não adiantava bater de frente, tinha que segurar a onda. Não sabia muito para onde ir. Nesse período, meu pai sempre me deu muita força, né? Meu pai tem muito conhecimento de liderança, sempre foi. Me deu até um livro de presente, que durante o curso eu vou estar falando para vocês. Quem já me conhece já sabe qual livro que eu estou falando. E naquela época a gente não tinha muito para onde aprender, né, cara? Não tinha curso de liderança, de gerência. Quem dava curso era a turma dos cartões de crédito. A turma dos cartões de crédito, eles passavam nos shoppings, né, para fazer lá o marchand deles lá, eles passavam no shopping e falavam assim, ó, vai ter um seminário aí de chefia, eficácia e liderança semana que vem. E o conhecimento que a gente adquiria era nos livros, né? Era nos erros, nos acertos, né? Era observando quem funcionava bem, quem não funcionava, era observando, enfim, era no erro e no acerto, né? Não tinha tanto estudo para a gente poder aprender que nem tem hoje. Tive na Headley, né, naquela marca de surf daqui do Rio de Janeiro, que bombava de vender nesse período que eu trabalhei lá, né? Tinha um trabalho de branding assim, espetacular, tanto interno quanto externo, né? Era um desejo de marca assim, fora do comum, trabalhar na Headley naquele período, nos anos 90. Fui gerente, fui supervisor de loja, fui o primeiro supervisor de franquias deles naquela época, então eu participei ativamente assim, da expansão nos anos 90, inaugurei umas 20 e tantas lojas aí pelo país. Depois entrei na Oscar em 98, na época que a Oscar era pequenininha, estava crescendo, né? E a trajetória minha lá foi parecida com a trajetória na Headley, porque a marca também estava em expansão. Então, poxa, foram 35 lojas que eu participei da abertura, em outros 9 estados. Então, a trabalho, eu viajei muito o Brasil, conheci muito assim, o mercado, atendimento, a turma, a forma de se relacionar. Em 2003, eu fui para Portugal pela Oscar, né, para a gente tocar a Oscar lá, levar a Oscar para Portugal. Ficamos lá, abrimos algumas lojas. Fiquei 10 anos em Portugal, fiquei 2 anos na Rip Cool, que é uma marca lá, aquela marca de surf. Lá na Europa, cara, assim, a estrutura foi uma das marcas que eu fiquei mais encantado. Os eventos da Rip Curl, assim, eram um absurdo. A paixão que as pessoas têm em trabalhar na marca, sabe? O que eles fazem, os incentivos que ele tem, a comunicação que eles têm com a gente, né, com os colaboradores. É um ambiente, assim, que, sabe, que estimula, dá muito gás. A gente vê o quanto é importante, né, esses eventos, né, de endomarketing, que às vezes a gente enxerga como custo, né, que realmente tem um custo. Mas o que a marca ganha com isso, né? Isso sacode o mercado.
né? O concorrente olha para você, os funcionários do concorrente olham querendo trabalhar lá contigo, né? Então, foi um período assim muito maneiro, né? Esse período lá em Portugal, né? Retornei ao Brasil em 2012, né? Fiquei na Armadillo, que é uma marca que eu tenho assim, um carinho espetacular, que eu acho que é a cara do Rio, né? A família que toca lá, Armadillo, assim, são pessoas que, além do trabalho, a gente criou um relacionamento, uma amizade muito grande. Depois estive na Richards, né, tocando supervisão de lojas aqui no Rio, em alguns estados. Em resumo, assim, eu não quero ficar falando de mim não, porque tem muito que eu falar e não quero falar de mim. Nesses 30 anos aí, são quase 27 anos trabalhando com liderança e de equipe comercial, com treinamento, com desenvolvimento, liderando, vendendo, treinando, desenvolvendo pessoas, né? E isso me deu muito repertório assim, para eu entender o que funciona, o que não funciona mais ou menos dentro de uma loja, né? E no começo de 2019 eu resolvi abrir a Varejux, né? Que esse UX aí vem de User Experience, né? Que é a experiência do usuário, né? Que tudo é experiência, né? Então, eu sou consultor em gestão, sou palestrante, sou treinador de equipes, de venda, de lideranças, né? De desenvolvimento pessoal, que eu falo. Meu foco é na pessoa. Vocês vão observar o que a gente vai estar falando aqui tem muito a ver com a pessoa, com as pessoas. Eu acho que varejo são pessoas, quem tira a empresa da crise são as pessoas. E se a gente procura desenvolver o nosso time, fazer pessoas, criar pessoas melhores, né, dentro do nosso time, a gente vai ter funcionários melhores. Se você for uma pessoa melhor, você vai ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, né? Um dos serviços que eu faço, né, na Varejo são encontros mensais de desenvolvimento de líderes, de vendedores, né, palestra até para a turma da costura, da produção. E isso com a pandemia parou. Porra, né? Parou tudo, enfim. E aí eu venho fazendo esse trabalho nesses webinários com algumas marcas. E foi um salto assim que deu, né, cara? Então, esses 3 dias que a gente vai passar aí, 1h30 por dia, que passa voando, já são 7h20. O objetivo de tudo que eu vou abordar aqui, tá? O meu propósito é sempre melhorar o resultado de venda, tá? Melhorar a última linha lá do teu BRE, sempre preservando a imagem da empresa e mais com foco total nas pessoas, tá? Esses 3 dias, então, eu pretendo passar assim a minha visão, né, de como que eu acho que a sociedade, que o mercado, que o planeta, né, quais as perspectivas na retomada que a gente tem, tentar pontuar assim as principais características que eu enxergo que a gente tem que desenvolver na liderança, né, principalmente nesse período que a gente está passando agora, né, o quanto que isso afeta a nossa reputação, o quanto que isso afeta a nossa carreira, né, a gente tem que estar tendo noção disso tudo. Tem mais aqui 3 para autorizar, o Gabriel está vindo agora, né? Então, nesses 3 dias, eu espero passar isso, tá? O material do treinamento que eu utilizar aqui, de vez em quando eu vou estar inserindo algumas apresentações, algumas telas. Então, o material do treinamento que eu deixar aqui, vocês vão receber no final um link também com isso tudo gravado. Saúde, tô com o meu gin com bolinha de pimenta. Mentira, não é gin, não. Senão vai falar besteira. E aí tem certificado, sacou? Fazer o certificado bonitinho, pô, sacou? Para vocês. Fiz uma coisa com o maior capricho, mas no fundo eu quero que o conteúdo que esteja aqui efetivamente sirva para a gente tá conseguindo passar por esse momento de crise aí de uma maneira mais otimista, mais positiva, né? Conseguindo levantar a nossa turma aí, né? Então essa é a minha ideia, né? A gente já vai para 2 meses de quarentena. Gabriel entrou? Gabriel, cadê tu? Gabriel acho que entrou. Deixa eu dar um oi, um salve aqui. Gabriel, tá aqui. Vou dar um salve pro Gabriel. O Gabriel vai me dar um help aqui hoje. Ele vai ter que, quando olhar pro bate-papo ali para mim. Tá? Turma, assim, o bate-papo aqui, vocês fiquem à vontade, se quiser colocar alguma pergunta. No final do webinário, a intenção é a gente dar um break e esperar aí, tipo, sei lá, 10, 15 minutinhos, para se tiver algumas perguntas, a gente trocar algumas coisas, tá? Gabriel, cadê tu? Fala alguma coisa aí, tá me ouvindo? Estou aqui, ó. Cheguei. Desculpa a Chegou. demora. Tive Nada, uns tá calmo. probleminhas técnicos aqui, mas a gente resolveu. Você é trabalhador do Brasil. Saúde. Bom que Gente, vamos. o Gabriel ele é supervisor da Armadillo, uma pessoa que trabalhou junto comigo. Ele vai estar me dando um suporte aqui, vai estar dando uma olhada no bate-papo, se entrar alguma pergunta aí, porque quando eu estiver falando, é para me interromper mesmo, tá? Eu não quero sair daqui, poxa, só eu falei. É óbvio que vocês querem escutar, mas coloquem também umas considerações de vocês, tá? Fiquem à vontade para isso, tá? Show de bola, Gabriel. Fica à vontade aí, meu irmão. Teatro, eu tenho até que fazer um negócio aqui, ó, Gabriel, peraí.
Gabriel, pumba. Lá, só clicar com o botão do lado direito e fazer ele virar. Show. Então, eu faço. Enfim, a gente já passou por... Já são 2 meses, né, cara? Já passaram 2 meses de quarentena. Algumas pessoas já assistiram esse meu webinário. Eu tentei mudar alguns tópicos, algumas coisas, né? Para poder ser um pouco também de novidade, né? Tem que estar olhando aqui, ver se tem alguém mais para entrar, aprovado. Né? E a gente já vai para 2 meses de quarentena. 138, tem mais um. Tá acabando já esse martírio. Ainda bem que isso aqui é só hoje. Show, e fecha. Tá. Show de bola. Né? Poxa, assim, tá mudando tudo, né, galera? Hábitos, relacionamentos, forma de vender, forma de se relacionar, hábitos de consumo, principalmente, né? Não está tendo consumo, está tendo consumo só dos itens essenciais, né? Todo mundo se vendo obrigado a aprender e acelerar assim, a descoberta de outras coisas que a gente nem esperava que ia ter que aprender a mexer tão cedo, né? É uma outra revolução. E eu estava lendo esses dias aí que a gente escuta sempre falar assim que a gente está na era da informação, né? Na era digital. A gente está na era digital. Só que a gente não se toca que essa tal dessa era digital, ela não começou agora. Quando a gente pergunta para alguém, não sabe assim, ó, quando é que está a tua era digital? Quando começou a era digital? As pessoas acham que é no ano 2000. A era digital, na verdade, começou em 1960, a informação começou em 1980. Né? O forte disso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente escolheu o título Liderança e CDC, né, quando a gente quer falar sobre líder, a importância que os líderes têm, né, a importância que eles têm no sentido de formar um conceito, de formar uma ideia, de levantar o astral e a moral de uma pessoa. Né? A importância do líder é fundamental. E nesses momentos agora de crise, né, onde cada vez mais a gente vê que essa era do conhecimento, eu volto num discurso que eu sempre falo, cada vez mais a gente tem que ser fonte de conhecimento para a nossa equipe. Né? Eu vou falar algumas coisinhas aqui, vou dar uma pincelada no sono econômico, mas os tópicos que estão aqui, no fundo, qual que é o meu objetivo assim, quando eu quis criar isso? Na verdade, quando eu quis fazer um webinar, eu tinha a intenção dos clientes que eu atendo, né, das marcas que eu já faço trabalhos, a minha intenção era, assim que o webinar terminasse, eu fizesse uma palestra com conteúdo emocional, inteligência emocional para a turma. Né? Porque na minha cabeça todo mundo ia estar, obviamente, como a gente está vendo, angustiado, com medo, mais pobre, inseguro, incerto, com medo do futuro. Né? Então eu queria falar do medo, queria passar essas coisas para as pessoas. Porque isso são assuntos que vocês, líderes, têm que ter com a turma de vocês. A gente não tem que ser um exímio conhecedor de economia, mas eu tenho que saber que se fala, que se espera que vai ter a maior recessão que a gente já viu na nossa história. Que, sem dúvida, caiu um meteoro em cima das empresas. Que 2020 agora é recessão para o Brasil e para o resto do mundo. Eu tenho que entender qual é o contexto que eu estou. Eu tenho que entender que vai ter queda no consumo, claro que vai ter, já está tendo. Né? Que o PIB vai cair 5%. Eu tenho que saber disso. Sabe? Mas também que se acredita que depois de agosto, setembro, já há uma perspectiva de melhora. Né? Que é certo que tem assim, uma nova consciência de consumo. Isso tudo está mudando, sabe? E o líder, quando a turma se reunir novamente agora numa retomada, a gente tem que sentar com a equipe para conversar. A gente não pode só abrir a porta da loja, arrumar a vitrine e falar, vamos embora, galera, vamos vender. Antes disso, tem que ter um trabalho dos líderes, sabe? De procurar saber que, na verdade, tem que ter um trabalho já de agora. É o que eu tinha falado antes. Né? Assim, o trabalho que a gente espera que as equipes realizem durante a reabertura do nosso negócio, né? Eu já tenho que estar alinhando antes, porque a pandemia, na verdade, ela é um grande lente de aumento. Quem está reclamando do vendedor agora, dizendo que o vendedor está sumido, que o vendedor desapareceu, que o vendedor está retraído, na verdade, eu não posso pré-julgá-lo, porque ele pode sim estar passando por problemas. Quando a gente fala de momento agora, para mim a palavra da ordem é solidariedade e comunicação, tanto que um desses 3 dias a gente vai falar sobre comunicação, né? Eu acho que amanhã ou depois, eu vou estar vendo aqui, que nesse momento que as pessoas esperam é que haja comunicação. Né? Vão ter quase 20 milhões de desempregados no Brasil no final do ano. 20 milhões. No varejo, a expectativa é de 4 a 5 milhões de desempregados. Então, quando alguém fala assim, Glycon, até na inscrição a gente coloca lá umas perguntas para as pessoas fazerem. Uma das pessoas perguntou até, que legal, uma das pessoas perguntou, né?
Uma das perguntas foi assim, como lidar com a cobrança da diretoria sem se abalar? E essa cobrança da diretoria que atrapalha a motivação das equipes, como contornar? Isso acontece. A gente vai falar disso, mas não quero falar disso agora não. A outra pergunta que teve é bacana, como ser um gestor estratégico? A gente vai falar disso. Dicas de venda online. Talvez a gente não vai conseguir falar de dicas de venda online, mas a gente consegue pincelar alguma coisa disso sim. Isso aqui que eu quero falar. Como fazer para lidar com a ansiedade dos vendedores e dos clientes? Né? Então, esse é o tipo de situação que vai estar vivendo. A minha recomendação é que coloque um envelope de Rivotril dentro do bebedouro. Bota um envelope de Rivotril lá, esmaga o Rivotril para cliente, bota na champanhe, né? Óbvio que não dá para fazer isso. Né? Então, eu tenho que trabalhar o quê? No diálogo. Mais uma vez, então, a liderança agora é pelo diálogo? Não, sempre foi. Né? Vamos estudar comunicação violenta. Né? Vamos entender assim, a ansiedade. Né? Então, a orientação, vamos nos tornar orientadores. Né? Então, ou seja, a economia agora está nesse momento que é complicado. Deixa eu abrir uma apresentação aqui, que só para poder intercalar com alguma coisinha, para não ficar... Deixa eu botar aqui uma coisinha que eu fiz para vocês aqui. Tela. Então, ou seja, esses aqui são os clientes, né? Eu sempre falo sobre humildade, né? Que, principalmente nesses momentos, né, cara? Que o importante não é ser importante. Que o importante é para o ego. Né? Que o real é que é bonito existir para o outro, ajudar, principalmente nessa época que a gente vive. Tudo que a gente fala de liderança humanizada, que é a época de humanizar as lideranças, isso já se falava antes. A diferença agora é quem faz e quem não faz. Né? O mercado atualmente, as lojas estão fechadas, consumo essencial, muito mais conectado, mais incerteza, época de mudança. A única diferença desse slide aqui para o slide que eu fazia o treinamento antes do corona era lojas fechadas. Ao invés de lojas fechadas, estava aqui pouco fluxo, porque a gente já não tinha fluxo antes. Né? Porque a grande descoberta que a gente falava é como gerar fluxo para a loja. Né? Então, o mercado atual, ele está assim? Tá. Por que eu tenho que estar ciente que ele está assim? Para o meu vendedor não ficar frustrado. Porque as lojas que estão reabrindo agora não tem fluxo. Tem venda? Tem. O ticket médio está alto? Bom, depende. Aí vai ter de marca para marca. Mas a conversão está boa. Porque quem está entrando no shopping está comprando. Mas o shopping está cheio de proteções, cheio de regalias, cheio de normas. Não pode entrar criança, tem todas aquelas, né, precauções. Né? Então, a crise está afetando a gente? Está. 80% dos brasileiros estão mais pessimistas ou mais inseguros com relação à economia. 70% estão cortando gasto. Então, cada vez mais a gente tem que dizer, para eu fazer uma venda, se não for pelo emocional, vai ficar muito mais complicado. Renda reduzida, 50% com medo de perder o emprego. Né? Então, a gente está tendo mudanças profundas, sim, em valores, em mentalidades, está tudo sendo repensado. Né? A turma está muito mais insegura, está com medo, está mais pobre, está angustiado. E a grande preocupação a pergunta que eu faço é assim, aonde está o líder nesse momento? Sabe? Porque esses encontros que a gente tem feito, que a gente tem trocado ideia, que as marcas têm feito com as equipes, né? O único grande objetivo disso é mostrar para ele que a marca se preocupa com o bem-estar das suas pessoas, cara. Sabe? O único objetivo disso é mostrar para as pessoas que a marca está preocupada com o bem-estar dela, porque não é a hora só do líder sair para fazer o bonitinho, não. É hora do colaborador também dar as caras e mostrar o quanto ele quer que a sua empresa vença e o quanto ele quer que dê certo, porque ela dando certo, ele vê mais oportunidade de dar certo na vida. Né? Então, ou seja, a economia está assim, a liderança está complicada. Estou falando isso tudo porque os gerentes de loja devem se sentir os donos do negócio, sabe? Devem ter com as suas equipes assim, uma comunicação transparente, saber usar essa transparência como uma forma de estabelecer e de inspirar confiança com a turma, não é para esconder. Sabe? Então, a pergunta, eu tô triste que eu tenho que demitir. Será que vai ter que demitir? Não sei, se tiver, infelizmente. Sabe? Está acima da gente. Se eu venho tendo uma relação justa com as minhas equipes, isso não vai ter tanto problema. Né? Enfim, o momento é turbulento, sim. Sabe? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora nessa... Eu acho que já está até no final, né? A gente já passou, está muito mais próximo da abertura do que da entrada do confinamento. Mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora para a gente repensar a vida que a gente tinha. Né? A hora da gente... Até eu tenho falado isso com a turma. Não tem luz no fim do túnel. Realmente não tem. Então é hora da gente fazer brilhar a nossa luz interior. Sabe? Realmente não tem luz no túnel. Não, então eu vou cuidar de quem? De mim.
vou cuidar do eu, vou cuidar das pessoas que estão próximas. Né? Esse que tem que ser o caminho. Eu não posso ficar alimentando medo, alimentando histeria. Tem que evitar notícias ruins, pregador do apocalipse. Eu acho que esse é um período grande de alerta que a gente tem que ter. Né? E aí eu tenho umas perguntinhas de reflexão que eu vou jogar aqui para a gente ver, né? Está na apresentação aqui, mas o momento assim, é incerto, sabe? Mas oferece uma oportunidade assim, espetacular para a gente corrigir a rota dessa nossa viagem aí, chamada vida, sacou? O que está certo, o que está errado, o que é o excesso, quais são os meus valores, de eu criar um pouco mais de empatia, que a gente está ouvindo isso direto. A gente vai falar sobre empatia amanhã ou depois. Né? Uma pesquisa do Sebrae mostrou que mais de 60% das pessoas dizem que estão altamente ansiosas, muitas em vias de entrar em depressão. Então, a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, principalmente nesse momento de crise. Né? Tem muito psicólogo e psiquiatra falando que está piorando pra caramba os quadros aí de síndrome do pânico, estresse, essas coisas. Né? Então, a gente entende que com essa confusão toda que está tendo, fica claro que autocontrole, autoconhecimento, autogestão e gestão de relacionamento é importante. E isso é a base da inteligência emocional. Né? Autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Isso é a base. Né? Os que mais vão sofrer com o corona agora vão ser aqueles que não derem atenção ao seu equilíbrio interior, sabe? Se vai ficar revoltado e tudo, né? Tirando o lado financeiro, né? Óbvio. Enfim, é o momento que a gente tem agora de escolher, sabe? De filtrar as notícias que chegam até a gente, né? Enfim. Estou falando muito rápido? Tá de boa? De boa, tranquilo. Glauco, só uma reflexão aqui, é porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Sim. E você já fala isso há muito tempo, né? Todos esses pontos é quase que Chovendo molhado. Olhar para trás e lembrar daquilo tudo que a gente já falou, né? Mas é um momento Legal. de multiplicar por 2, por 5, por 10, isso tudo que você tem falado, né? Inclusive, até eu não sei se ele veio hoje aqui, a Luana está aí, o Dante, Luana. O Dante assistiu um webinar que eu tinha feito há pouco tempo atrás, depois eu liguei para ele e perguntei, Dante, o que você achou do webinar e tudo? Ele falou, fica claro cada vez mais que o que tem que se fazer agora, na verdade, é o que algumas marcas já faziam antes dessa crise e que agora a maioria das marcas vão fazer, e isso vai se tornar um lugar comum. Né? Então, vai haver sim uma mudança de forma de se relacionar, de avaliar. A hipocrisia ela vai ser menos aceita, né? A galera vai cair em cima. Né? Eu acho que a empatia agora ela tá muito forte. Engraçado que a empatia ela aparece sempre nas épocas, não épocas de crise, mas as épocas mais... como é que eu posso falar? Por exemplo, dezembro. Dezembro todo mundo tem empatia. Dezembro tu dá dinheiro pro cara na rua, tu olha pra criancinha, né? Começou, volta às aulas em março, tu olha para a criança, tu não tem dinheiro nem para o material do teu filho, tu vai dar dinheiro, né? Mas a empatia, geralmente, ela surge nesses momentos de crise, de guerra. Tenho falado sempre da guerra, que não é para comparar isso como guerra, né? Que não tem nada a ver com guerra, sabe? Guerra tinha escassez, inclusive, não sei, tem um pessoal aqui do Brasil todo, isso é muito rico, estou muito contente. Vocês têm alguém aqui da Bahia, né? Mas a Bahia foi um dos grandes estados. Eu não tenho alguém da Bahia. Porra, Anderson, cara. Turma da classe couro. Ninho, desculpa, porra, olhei para tu agora, aí quando eu acabei de perguntar, eu te vi. A Bahia sofreu pra caramba na Segunda Guerra Mundial, né, cara? O litoral todo do Brasil tinha racionamento de comida, de luz, sabe? Quem tinha carro grande, caminhão, tinha que esconder, porque o exército vinha e pegava e confiscava. Então a galera fala que guerra porque ninguém viveu na guerra. O que tem agora que ser feito, durante o período, era ficar em casa só, ser solidário com o outro, cuidar do outro, né? É essa reflexão que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu acho que a gente tem que ter, porque quando a gente fala de liderança, eu quero ser gerente de loja, para quê? Porque eu quero ter poder. Pô, brother, sabe, a liderança não é para exercer o poder, a liderança é para você fazer com que as outras pessoas cresçam, né? Eu costumo dizer que liderar, para mim, é uma forma de amar, sabe? Você está com a vida das pessoas na tua mão, é uma forma de você crescer, sabe? Uma forma de você contribuir, uma forma de você levar pessoas nos lugares que nem elas imaginam que elas são capazes, sabe? Porque isso para mim é quando eu falo tudo, Glauco, você é muito paz e amor? Não, quem trabalhou comigo sabe que eu beirava até mais ou menos o militarismo. As coisas tinham que ser certas, eu não acredito em resultado positivo sem disciplina, sem organização, mas acredito em leveza, acredito em alto astral, em respeito, em relacionamento, em amor, né? O que eu falo que nesse momento a gente tem que refletir é exatamente isso. O que eu posso fazer
para que as pessoas do meu círculo, né, se sintam mais acolhidas e um pouco mais seguros nesse período. E as pessoas do meu círculo, não só da minha família, né, da minha loja. Eu estou me encontrando com a galera, eu tenho conversado, às vezes meia hora de papo que você dá com alguém, você está colocando essa pessoa para cima. Né? O que que ele sugere que possa ser feito? O que que essa pessoa que está nessa situação, você tem que provocar isso nela. Isso é papel do coach. O que que ele sugere que possa ser feito? Né? É essa reflexão, que competências que eu terei que desenvolver na minha equipe. Porque o que está acontecendo muito agora é que, como as equipes, do nada, algumas tiveram contrato suspenso, outras estão com jornada reduzida, as outras estão de férias, algumas, infelizmente, tiveram que ser desligadas, passou um turbulhão, né? Mas a grande questão é, os que estão comigo hoje, o que eu estou identificando que eles precisam melhorar? Não está tendo muita resiliência, não está entendendo o contexto, está pensando só no umbigo dele. E aí você vai ver que essas competências que ele está demonstrando agora, ele já tinha na tua loja. Só que agora a pandemia botou uma lente de aumento em cima, tudo tomou uma proporção muito maior. Então eu tenho que sair dessa pandemia com essa questão, como que eu quero ser visto pelas pessoas? Eu quero ser visto uma pessoa que ficou reclamando, uma pessoa que não usou máscara, porque não usar máscara para mim é prova de desrespeito com o outro, porque a máscara não é para você, né? É para o próximo. Né? Então, qual a imagem que eu quero ter? Qual a reputação que eu quero ter? Isso tudo que constrói a nossa reputação, sabe? Em que medida que vai tudo mudar? Vai mudar. O que vai mudar? A venda vai mudar, legal. Vai abrir a loja, não pode experimentar, não pode... Né? Então, eu tenho que ter um comitê pensante nas lojas, nas empresas, nas marcas. Como que a gente vai fazer? Né? Porque quem vai reconstruir uma coisa melhor somos nós. Porque quando isso tudo passar aí, é a gente que vai estar construindo a nossa carreira, a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Então, são questões que eu tenho que estar pensando. Né? E aí vão aparecer contadores de história. Né? Vão aparecer vários contadores de história. Isso é só uma curiosidade, assim, como é que eles vão falar isso nos próximos anos? Né? Como é que vai ser? Porque a gente está vendo aí muita falta de consideração com o próximo, né, cara? Falta de respeito. Né, o governo, mesmo na situação, metendo a mão, mas enfim, não quero falar de política não, porque a cereja do bolo nosso ainda tem essa crise política toda aí ao redor. Né? Então, enfim, a gente está imerso no Oceano Azul. Né? Tem um livro maravilhoso, que fala muito sobre isso, né? Um oceano azul de autoconhecimento, de entender o que a gente está passando, né? Ou a gente está só lá na areia sentado vendo tudo acontecer. Porque o varejo mudou. E essa que é a chamada que eu tenho falado. E o curioso é que eu tinha preparado esse material aqui para fazer uma palestra dia 26 de março. E a palestra estava marcada antes do corona, que o Luiz Antônio Silva, galera, vamos falar sobre o novo varejo. E o novo, dá licença. E o novo varejo, eu já falava que era isso. Né? Quer dizer, já falava. Isso eu tinha preparado para falar. Que para mim varejo mudou. Quem é do marketing, da administração, sempre sabe dos 4 P's, né? Produto, preço, praça, promoção. Só que mudou. Né? Pessoas, propósito, partilha, possibilidades. Esses são os P's que a gente... Tudo que eu falar aqui nesses 3 dias, né, a gente vai ver que é envolto disso. Propósito, pessoas, partilha, possibilidades. Né? Porque quando a gente fala de propósito não é criar uma frase de efeito, não. Propósito é você fazer uma coisa melhor para a humanidade. Né? Vai além do lucro, vai além do dinheiro, vai além de você querer fazer as coisas por dinheiro. Né? Qual é o impacto que você está causando na vida das pessoas. E as pessoas que eu vejo tendo sucesso em mercados que têm relacionamento humano, é engraçado que as que eu vejo que têm mais sucesso são as que causam impacto positivo na vida das pessoas. E não na vida delas próprias. Os melhores vendedores e os melhores gerentes trabalham para o outro, não trabalham para si. É o propósito que vai direcionar todas as nossas decisões na nossa vida. Mesmo aquela que a gente chama de ética, que é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. É o propósito que você tem, aonde que você quer chegar. É isso que vai fazer com que a gente... Enfim, o mundo está mudando, galera. A verdade é essa. O mundo está mudando, o ambiente de negócio está mudando, né? A força de trabalho está mudando. Está tudo mudando. Tudo. Tudo. E é engraçado também, sabe quando isso que eu falei, quem falava isso era Peter Drucker, que é o tal do Papa da administração, ele falava isso em 1998. Isso tudo que eu estou falando aqui, ele falava que estava mudando lá atrás. Só que agora, ó, toma, veio na nossa cara. Sabe, é o que eu falo, isso é o sacode do Senhor. Mudou. Mudou. O
que é assim, o que eu falo do Darwin, né? Que vai haver uma grande seleção natural, cara. Sabe, o varejo é para pessoas que gostam de pessoas, o varejo é para pessoas que gostam de fazer as outras pessoas felizes. Sabe, mudou. Eu tenho certeza que os clientes estão mais sensíveis, óbvio, todo mundo está mais sensível. Eu fico antevendo agora os problemas que vão acontecer na loja. Dos clientes entrando na loja, mandando um e-mail para o saque dizendo que não concordou com o vendedor porque escutou ele falando isso, isso, isso. Eles já mandam. Passando a pandemia, isso vai mudar muito mais ainda. Por quê? Porque os valores mudaram. As expectativas todas mudaram. Né? Superar a expectativa do cliente já é clichê. Encantar é normal. Sabe? Essas expectativas estão se tornando cada vez mais complexa, na verdade, porque cada vez mais ela tem que ser personalizada. Né? Então, cada vez mais eu tenho que ter uma necessidade de quê? De flexibilização, para eu entender que eu tenho que fazer coisas diferentes para pessoas diferentes. Né? De comunicação, que a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre comunicação amanhã ou depois. Sabe? Comunicação e oratória. Nem ia falar sobre oratória, não, mas decidi inserir, porque é fundamental a gente, né, tem que falar. O líder a gente convence pelo discurso, pela fala, pela postura. É assim que a gente consegue os seguidores. Né? Então, eu separei um material de oratória para a gente ver amanhã ou depois aí, que eu acho que é legalzinho. Né? O que eu tinha separado aqui? Uns tópicos aqui. Eu falei das perguntas. Né? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu tinha separado uma pergunta aqui. Na verdade, tem um comentário aqui interessante, Glaicon. Você acabou que falou de maravilha. Falou que aí a Flávia, né, a Flávia Costa, fala que é uma nova era, sim, e só sobrevive quem se adapta, né? Darwin, é isso, exatamente isso. Não é o mais forte nem o mais inteligente. É quem consegue se adaptar. Perfeito, Flávio. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Porque que tudo mudou. Deixa eu botar um slide aqui. Tem mais algum aí, Gabriel? Tem aqui, deixa eu puxar aqui para cima. Pô, se eu não tivesse ajudante aqui, eu estava ferrado. E até sobre liderança, né? Deixa eu dar um adendo. Eu olhei aqui agora, vi tanta mulher aqui, que realmente, assim, o varejo, ele é feminino, né? A compra, as decisões de compra. O vestuário é um bem semidurável. A gente tem aqui diversos mercados, né? A maioria dos que estão aqui são bens semiduráveis, né? Bens duráveis, carro, automóvel, imóveis, essas coisas. E as mulheres, cada vez mais, já há tempos, elas têm um poder de decisão absurdo, né, nas famílias. E uma coisa que eu tenho falado, principalmente nesse período, que eu achei curioso e achei muito legal, que os países, né, que têm governantes femininos, lideranças femininas, são as que tiveram o melhor resultado no combate ao coronavírus. Tá? Isso só corrobora uma coisa que eu tenho falado há tempos também, que eu acho que tinha que ter muito mais mulher nas lideranças. Muito mais mulheres nas lideranças, sabe? Eu acho que estão surgindo novas necessidades aí de conduzir pessoas, né, sobre diversidade, novas culturas, novas habilidades, né, novos gêneros. Eu acho que a mulher, por ter passado, sei lá, tanto, né, assédio, tanto sufoco pelo lado de cuidar, de ser mãe, sabe? Eu acho que está precisando muito mais. Eu acho que não é à toa que essas economias todas que têm as lideranças femininas, sabe, o combate, o cuidado à população, né, o cuidado, o zelo, acho que foi muito mais importante. Eu só queria fazer esse adendo aí, não é Dia da Mulher não, mas eu só queria fazer esse comentário. Deixa eu botar aqui como é que eu falei? Compartilhar. É tão ruim ficar todo mundo mudo, Gabriel. Tá rolando alguns comentários, né? Estão falando que as mulheres são mais adaptáveis. Boa. Né? Falou o quê? Que as mulheres são mais adaptáveis, né? Exatamente. Eu acho que também, eu acho assim, os homens, isso aí, há um tempo atrás eu li isso, tem muito narcisismo na figura masculina. Eu acho que as lideranças femininas, além desse cuidado, desse capricho maior que elas têm, né, eu acho que elas cuidam mais. Enfim, acho que faltam muitas lideranças femininas no mundo. E nas equipes, o maior desafio do varejo atual, eu sempre falo que é encontrar gestores mágicos, né, porque no fundo nós somos mágicos, né, pessoas que saibam orientar as equipes.
É isso que eu falo, assim, tem que ser uma bússola. Ah, vai para onde? Olha para o orientador ali. Né? A bússola te dá o norte. Quando você está perdido, você vai na bússola. Então, o grande barato é quando a tua equipe vai até você. Então, se a equipe está indo até você, Emily, acabei de ver o nome da Emily aqui. Se a equipe está indo até você, cara, isso é um ótimo sinal. Sinal que você está tendo uma comunicação aberta, transparente, que ela confia, né? E o que se espera dos líderes? Né? Que saibam o que fazer, como fazer e por que fazer. E agora eu reforço esse por que fazer, sabe? Porque eu acho que tudo agora, turma, é envolto de um propósito, tá? Tudo que a gente pede para alguém fazer tem que ter um porquê. E de preferência já deu o porquê, principalmente se for geração Y ou geração Z, já deu o porquê antes. A gente vai falar de geração também amanhã ou depois. É a geração do porquê. Se não tiver um propósito muito, que saiba a diferença entre ser chefe e líder, acabar aquele conceito de achar que, não, tem que ser só líder, não. Né? O líder, o chefe, depois eu tenho um quadrinho aqui só para a gente ilustrar isso melhor, que saibam enfrentar mudanças. Isso, para mim, aqui é fundamental, que saibam gerar novos conhecimentos. Né? As empresas têm que se tornar... Eu acho magnífico esses trabalhos que eu faço com as empresas, que eu vejo que são empresas que se preocupam com o desenvolvimento pessoal e profissional da sua turma. E a empresa ganha com isso. E as pessoas ganham com isso. Né? Então, ou seja, assim, a empresa tem que gerar novo conhecimento, os líderes têm que levar novo conhecimento. Então, o meu grande sonho é que toda reunião que eu faça com líderes, eles peguem muitas coisas e levem para as equipes deles. Sabe? Porque se você perguntar assim, qual é o papel do gerente? Fazer gerente. Seu papel é fazer gerente. O papel do líder é fazer líder. Seu papel é construir um substituto. O papel do líder não é deixar legado, não. O papel do líder é construir alguém para estar levando o legado dele para frente e construindo outros legados, porque não existe só uma verdade, porque ninguém é o dono da verdade. Porque tudo que a gente fala aqui, o que eu falo do meu modelo de liderança, sabe, está estudado, está tudo dentro de um contexto assim, de relacionamento, de liderança democrática, né, que tem a liderança autocrata, democrata, laissez-faire, né, que é aquela liberal, já está mais ou menos estudado que a que funciona melhor é aquela que você usa a tua turma para te ajudar, né, que é a democrática. Então, não tem muito o que se inventar na liderança. Tem, assim, eu combater meu ego, sabe, é eu controlar minhas emoções, sabe, é eu saber o que tem que fazer e por que tem que fazer, é eu saber a diferença entre administrar e liderar, é eu saber enfrentar mudança de cabeça erguida e entender que eu sou o grande liderador de mudanças. As mudanças, elas acontecem de cima para baixo. Então, por isso que eu falo assim, quando eu falar de comunicação amanhã, o que é mais importante? Comunicação. O mais importante é a comunicação. Imagina, se eu não conseguir me comunicar com vocês, para que vai valer vocês ficarem aqui assistindo? Comunicação, a gente vai falar disso depois. Que saibam administrar as emoções, e que saibam criar engajamento. Eu tenho escutado também muito isso. Como é que eu crio engajamento? Como é que eu crio engajamento? Como é que eu crio engajamento? Eu vou falar já. Para orientar pessoas, né, eu só acredito numa coisa: treinamento e desenvolvimento. É a única forma, em tudo. Né? Eu falo da Beyoncé, que ela dança 2 horas lá, mas fica treinando durante 6 meses. Né? Treinamento, para mim, é o caminho. Né? O treinamento também é no dia a dia, não é em sala de aula, não é em curso que a gente aprende, sabe? Não é em sala de aula que a gente aprende. Aqui é o conhecimento, aqui a gente está construindo o nosso repertório, né? Mas eu acho que a gente tem que estar atento nesses 5 treinamentos em loja para a tua equipe, sabe? Eu acho que o varejo, se ele não passa por esses treinamentos, a pessoa conhecer a marca que trabalha, ter orgulho da marca, ter prazer em falar da marca, né? Isso é fundamental. O comportamento em loja, né? As atitudes, comportamentos e atitudes. E aí, por exemplo, meu treinamento presencial de vendas demora 4 horas. Eu fico quase mais de 2 horas até falando sobre comportamento. Mais importante até do que a técnica de venda e visual merchandising. Óbvio que eu tenho que saber a técnica, mas é o comportamento que faz a diferença na nossa vida. É o controle da tua mente, depois a gente vai falar isso um pouquinho, né? Mas é a tua atitude, o teu comportamento, a forma de você se comportar perante os problemas da tua vida, se você é feliz ou não, se é otimista ou não. E já está comprovado que as pessoas otimistas, elas vendem muito mais. Né? Tem um jeito Harvard de ser feliz. Fala que a MetLife, que é aquela empresa de seguradora, uma das maiores do mundo, ela mudou o modelo de contratação de pessoal dela. É o que eu sempre falo já há tempos nas minhas avaliações de desempenho que eu passo para as marcas, eu falo, coloca aí, humor. Humor para contar piada? Não. Se o cara é alto astral, porra,
Se o cara é legal, se o cara é bacana, se ele é uma pessoa interessante, boa, conversadora. É isso que a gente quer, essas pessoas que a gente tem comportamento. Você contrata pela técnica, mas acaba dispensando pelo comportamento. Então, se você treina o orgulho da marca, você tem a história da tua empresa, como ela começou, o perfil do criador, você fala sobre o comportamento, atitudes, a filosofia, a prática, se você fala sobre as técnicas de venda e de visual merchandising, se você passa as rotinas da função e treina produto, cara, esse é o caminho. E tem uma coisa, a NRF, que é uma feira anual que tem há mais de 100 anos nos Estados Unidos, ano passado fizeram uma pesquisa e foi identificado que os vendedores de loja passam no máximo 50% do tempo vendendo. A grande questão é o que fazem nos outros 50%. Porque se você aproveitar esses outros 50% para treinar, para poder, né, fazer algo que vai repercutir positivamente no trabalho dele, o resultado melhora. Então, enfim, o que é orientar? É você aproveitar o teu tempo. Né? Quando você não sabe para onde vai, você vai para lugar nenhum. Orientar é mostrar caminhos. Né? Qual o caminho que deve seguir. Isso aqui é de administrar ou liderar. Né? Isso aqui eu não vou falar muito não, mas é só para vocês terem em mente uma coisa seguinte. Tudo que a gente vê na internet agora, assim, a diferença do chefe e do líder. Ah, eu não tenho que ser chefe. Baboseira, tá? Em algum momento você tem que ser chefe, sim. Você ser chefe não quer dizer que você vai ser mal educado, que você vai ser desrespeitoso, que você vai ser uma pessoa que vai assediar. A grande diferença do chefe e líder está aqui, ó, o chefe, né, o administrador, ele lida com os recursos materiais, com os recursos técnicos. Os líderes, eles lidam com o emocional. Então, você tem que estar conjugando esses dois no teu dia a dia. Esse que é o trabalho, né? E quando a gente fala de engajamento, né, eu falo, como é que eu consigo ter equipe mais engajadas? Que uma outra coisa que eu percebi também nessa pandemia, muitas marcas não conseguiram, começaram a identificar que a turma não estava tão engajada. Que às vezes precisou fazer uma ação um dia ou dois depois e ninguém quis da loja, todo mundo sumiu. Claro que a gente não vai julgar essas pessoas e vamos respeitar. Quando eu falo que é um momento de reflexão, são reflexões internas que a gente vai fazer, né? Qual o estilo de liderança que está tocando essa turma? Como é que era? Como é que a loja se comportava antes? Eu sempre falo que a gente conhece a loja quando o gerente não está na loja, né? Como é que era o turnover da loja, a entrada e saída de funcionário? Tinha muita mudança? Como é que era o estilo de liderança? Né? A gente vai falar também um pouquinho daqui a pouco sobre estilo. A turma tinha isso aqui, essas 3 palavrinhas mágicas. Autonomia, empoderamento e propósito. Essa é a palavra da vida para você ter pessoas engajadas na tua turma. Para você dar autonomia para eles, né? Você dar a chave da loja para alguém, você dar a responsabilidade do caixa, dar a autonomia dele responder em seu nome, você precisa de treinar. Para você empoderar, né, é você fazer a pessoa se sentir realmente alguém diferenciado, alguém com talento, né, com reconhecimento. E o propósito, se está alinhado, ele não vai te trocar pelo vizinho que vai pagar mais R$100. Né? Oportunidade de carreira que você tenha, que você consiga desenvolver nessa pessoa, como é que são os incentivos e recompensas, não é só dinheiro que motiva, dinheiro não cria vínculo, você dá R$100 todo mês, no 5º mês ele já vai querer outro bônus, sabe? Então, alguma coisa diferenciada, uma entrada para um cinema, para ele, para a mulher, para o marido, para o filho, alguma coisa nesse sentido, uma coisa divertida, né? Uma coisa fora do comum, na verdade, dar uma experiência para a pessoa, ao invés de dar o dinheiro ali no final do mês. Isso aqui é que eu acho que eu vejo menos, são as ações de desenvolvimento, DPP, que é desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Porque a gente tem que trabalhar com a emoção das pessoas. Né? Então, que tipo de palestra que a empresa consegue fazer para a sua turma? Que tipo de treinamento, que tipo de desenvolvimento que a empresa provoca isso? Né? Ou ninguém fala nisso? Porque se ninguém fala, é capaz do cara não estar engajado. Que ele vê o coleguinha dele da outra loja lá amarradão com o aplicativo, com o treinamento. Estava falando com meu amigo agora que está na Gucci. Cara, o treinamento da Gucci assim, é absurdo. É absurdo. Eu vi o vídeo com ele um pouquinho, sabe? Então, ou seja, o que eu estou fazendo para desenvolver a minha turma, né? Comunicação interna. Como é que está a comunicação interna? O gerente faz a reunião no escritório, quando ele volta para a loja, ele faz reunião com a equipe dele? Ou não fala nada? Chega na loja, nem fala nada do que aconteceu no escritório. É o que eu sempre falo também, o gerente ele tem que ser o jornal, não é mais o jornal, né, hoje em dia. Antigamente eu falava jornal. Agora tem que ser um portal da internet. Né? O gerente tem que ser aquela pessoa que vai levar aquela carga de notícia que não é fake news, que são todas notícias de confiança. Ele tem que ser um portal da informação.
Ele não tem que ser o dono das respostas, mas ele tem que saber aonde que tem a resposta mais verdadeira, né? E eventos de integração, que são sempre legais, que não tem nada a ver com fazer cachaça e dar álcool e drogas para a galera. Evento de integração é um evento de integração, é uma apresentação de coleção, é um desfile da coleção só para os funcionários, sabe? Uma festinha, uma comunicação interna na festa junina, lá que você vai... Qualquer coisinha que mexa com as pessoas, né? E se você inspirar confiança, promover planejamento, assumir a responsabilidade de que é você que tem que criar engajamento. Porque tem uma pergunta também que era assim, a empresa não faz nada para os meus funcionários. Não dependa da empresa para fazer. Né? O Cortella, né, que é aquele filósofo que todo mundo sabe que eu adoro, ele fala uma coisa que é maravilhosa, que é a gente fazer o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Fazer o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Orientar com humildade, estimular a comunicação aberta, abraçar as ideias, cara. Quando alguém vier com a ideia, tu sempre fala assim, boa, mesmo que seja uma merda, mas tu joga que é boa. O cara se sentir animado, porra. Né? Senão depois ele não vai querer contribuir. Né? Ou então, pelo menos, mesmo que não seja boa, para um pouco, olha, finge que está pensando. Legal. Mas se for fazer isso, talvez não dê por causa disso, disso e disso. Pô, mas adorei tua ideia. Sabe? Isso é relacionamento. Isso é mudança de comportamento. A gente faz as coisas sem se tocar. É hábito. A gente já vai fazendo, né? Fornecer recursos, não transferir problemas e dar recursos apropriados para a turma. Né? Deixa eu dar um break aqui, que eu queria falar uma outra coisinha aqui. Fala aí, Gabriel. Então, o que mais? Vamos lá. Tem vários inscritos. Que irado. Depoimento aqui da Manuela Viana, falando que é verdade que você falou em relação ao evento de coleção. Sempre quando tem, é sempre incrível. A galera volta mais motivada, volta mais animada. Maneiro. Né? Irado. É interessante. Que irado. Era que eu tinha, que agora eu cresci a tela aqui, não sei como eu desprezo. Que irado, que irado. Cara, mudou tudo, brother. Quando a gente fala agora dos 4 P's, né? Tem falado dos 4 P's, desse 4 P's aí, quando a gente fala de pessoas, tudo em função de pessoas, né, cara? Que, na verdade, a gente espera que os líderes tenham esse entendimento, que são as pessoas que vão tirar você da crise, né? São as pessoas que vão te trazer resultado, né? Quando a gente fala de pessoas, tem uma coisa que é pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já viram falar, muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que são a pirâmide das necessidades humanas. Essa pirâmide aqui. Não abri não, peraí. A pirâmide de Maslow. Isso aqui é a hierarquia das necessidades de Maslow. É o que eu falo para a turma. E o engraçado é que agora na pandemia, eu já vi em uns 3 ou 4 reportagens falando da pirâmide, que agora volta-se a olhar para dentro. Pirâmide, isso aqui, quem fez a pirâmide de Maslow foi o Abraham Maslow, lá na década de 50. Ele é um psicólogo americano. Os Estados Unidos estudava pra caramba a Escola das Relações Humanas na década de 50, que era quando eles começaram a se preocupar verdadeiramente com as pessoas dentro do trabalho, né? E o Maslow, ele colocou a hierarquia das necessidades, que começa com as necessidades fisiológicas. Né? Se o teu funcionário está tendo uma boa noite de sono, se ele está bem alimentado, né? Eu lembro que quando eu fui promovido a gerente, meu pai falou assim, meu filho, nunca chame a atenção de ninguém quando essa pessoa estiver com a barriga vazia. Ele falou isso para eu não chamar a atenção. Então, ou seja, sempre que eu perguntava para alguém se alguém tinha almoçado, eu ficava bolado, achando que eu ia falar alguma coisa. Mas não, enfim. Isso aí é necessidade tanto no trabalho quanto pessoal. Necessidades fisiológicas. Né? Então, o cara está trabalhando demais, está cansado, não se alimenta, não tá tendo até a higiene dele. Isso tudo só é a base. Né? Depois tem a necessidade de segurança. Que a gente vivendo nesse Brasil violento, né, já é um ponto negativo. Mas a segurança, até hoje, ninguém tem segurança. A gente viu na pesquisa que 50% das pessoas estão com medo de ser mandadas embora. As necessidades fisiológicas talvez hoje não estejam sendo 100% atendidas. Talvez ele não esteja conseguindo comprar toda a comida que ele precisa. Então, quando eu começo a refletir como que estão as pessoas no meu time antes de começar a cobrar venda, antes de começar a cobrar cota, sabe, é o que eu sempre falo assim, o meu trabalho sempre foi em prol das minhas equipes. Em primeiro lugar, sempre foi minha equipe. Até o ponto de eu ver que a pessoa não merecia estar ali.
E mesmo a saída também não era nada, algo abrupto, era com feedback, era com avaliação, era conversando, dando oportunidade para a pessoa para ela entender que ela estava cavando o próprio túmulo. Né? A terceira necessidade são as necessidades sociais, né? De relacionamento, de fazer parte, né? De fazer parte da equipe, de se sentir integrado na sua equipe, de não haver bullying dentro da loja, de não haver fofoca dentro da loja, de não haver brincadeirinha que eticamente, socialmente, a gente já não aceita mais na sociedade. Então, são necessidades que todo ser humano tem, sabe? E a necessidade de estima, de amor, de ser amado, de ser querido, sabe? De ter alguém que se preocupe contigo. Então, quando eu falo pro gerente, liga pro teu funcionário, pergunta se ele tá bem, porque às vezes ninguém da família dele liga para ele para perguntar se ele tá bem, cara. E quando você começa a perceber e entrar na vida das pessoas, porque para você liderar, você tem que entrar na vida das pessoas. Se você quer ser gerente, eu vou na loja, o cara não sabe o nome da esposa do estoquista, não sabe o nome do filho do estoquista, não sabe que o filho do estoquista fez 2 anos de idade, sabe nada. E está cobrando arrumação de estoque, está cobrando recolhimento, está reclamando que não sei o quê. Vai ter engajamento? Claro que não vai ter. Pô. Isso aqui é o caminho, cara. Sabe, isso aqui é o caminho. Tem gente até que está invertendo. O topo da pirâmide é a autorrealização. Então, entende-se que se você atinge, se você consegue suprir as necessidades, a pessoa se sente autorrealizada. E aí ela vai dar 110%, sacou? E aí ela vai fazer por você. Porque a gente faz pelos líderes, não é pela empresa. Você faz por quem está em cima de você. É isso que a gente busca. Você pede demissão por causa dessa pessoa e sai por causa dessa pessoa. E aí tem aqui, ó, essa é a hierarquia da necessidade de Maslow. E nos treinamentos que eu faço nos encontros com vendedores, que eu amo fazer encontro com vendedor, eu sempre gosto de perguntar também, cria a minha hierarquia das necessidades dos vendedores. Necessidade das equipes de Glycon. Por que acontece? Quando eu faço reunião com o vendedor, já há muitos anos, eu sempre pergunto assim, o que vocês esperam dos líderes? E eu sempre perguntava isso para a minha equipe, o que você espera de mim? Porque eu ia atender no que fosse necessário, que ele precisasse, e depois eu podia cobrar porque o resultado não vinha. Porque eu fazia a minha parte, né? Porque eu me entregava. Né? Então, isso aqui, tem mais de 70 itens. Eu peguei só 2 slides para não ficar maçante. Né? Mas o que os vendedores esperam da gente? Né? Eles esperam que a gente faça mais reuniões constantes, que a gente seja transparente, que a gente seja confiável, que a gente oriente, que seja sincero, que tenha diálogo, que seja racional, que tenha empatia, que seja exemplo, que tenha consciência que também tem que vender, porque às vezes o gerente fica enchendo eles de tarefa, que distribua tarefas de forma clara. Então a gente está falando de comunicação e de delegação. Foram 2 e-books, né, que eu mandei, um falando sobre delegação. Que faça alguns trabalhos juntos com a equipe, não é que faça alguns trabalhos pela equipe, né? E a gente é muito caro para estar lá no chão de loja, mexendo na gaveta e arrumando a gaveta, arrumando estoque. Você tem que estar rodando a loja. Você pode começar a fazer um trabalho, mas depois já joga para alguém, já vai para o outro lado. Que faça reuniões. Tipo assim, eu acho um absurdo você ter uma loja, ter uma equipe que você não faz uma reunião. Nos trabalhos que eu faço com as marcas, eu já peço para eles fazerem outra coisa, que é a preleção, que já nem é mais a reunião. A reunião é algo tão automático, que é mensal, que tem os encontros semanais lá de 10, 15 minutinhos com a tua turma para bater um papo, ver como é que estão os resultados, mas a preleção também é muito importante. Preleção é quando você vai começar um dia de trabalho. Preleção é o que o técnico faz no vestiário antes do time subir e entrar em campo. Preleção é você chamar a galera junto. Preleção é o que as grandes marcas, magazines e gringas, C&A, Renner, Líder, H&M, você passa de manhã cedo no shopping, você passa nas lojas, você vê os líderes lá reunindo a turma e botando gás, hoje a meta é tanto e vamos para tanto. Sabe, isso e aí mas então tem gente que não faz nem reunião com a equipe. Poxa, turma, se você não está se encontrando com a tua turma, pelo menos para se reunir uma vez por mês, para falar o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa melhorar, quais são os destaques do mês, o que você está pensando em fazer, se alguém tem alguma sugestão, você não vai ter engajamento, você não vai ter, sabe, que o líder seja fiel, que reconheça o bom trabalho, que seja humilde e que seja justo. Tinha mais uma porção lá. Né? Então, essas são as características que eu acho assim, que a liderança tem que ter.
Esse é o mínimo. Que horas são, Gabriel? 8h10. Exatamente, 8h10. Tem alguma perguntinha aí? Não, estão tendo alguns comentários sobre essa colocação, né, que o líder tem que saber mais da vida do colaborador, foi o Carlos Mateus que mandou, a Fernanda Valente mandou falando que a gente precisa escutar mais os colaboradores para poder liderar melhor. Estão tendo alguns comentários por aqui. Esse de escutar a gente vai falar amanhã direto, sabe? Sobre comunicação, a parte de escutar. Realmente, o que é fundamental, né, cara? Sabe? Porra, eu acho assim, eu acho que essa crise, cara, em suma, né, eu acho que assim, a gente tem excelente oportunidade aí para desacelerar tudo, né? E até aquela pergunta que alguém falou assim, como ser mais estratégico, né? A estratégia, né? Ela vem de você trabalhar muito mais a cabeça do que o braço, né? A estratégia. Então, para eu ter mais estratégias, eu tenho que ter uma cabeça melhor, fato. Então, a pergunta é assim, para eu ser mais estratégico, na verdade, a pergunta é como que eu desenvolvo melhor a minha cabeça? Com conhecimento, buscando conhecimento. Tá? Isso é o primeiro. Mais criativo é quem busca mais conhecimento. Mais caminhos encontra quem busca mais conhecimento, né? E a estratégia, ela passa por você tomar decisões através de dados mais confiáveis. Então, toda estratégia, se você perceber, que a gente vai precisar medir, ela tem envolvido algumas métricas, né? Então, quando a gente fala de PA, dos KPIs, né? Key Performance Indicator, né? Indicador de chave de performance. Quando a gente fala dos KPIs, a gente fala dessas métricas, né? Então, para a gente ser mais estratégico e desenvolver uma visão assim de futuro, né? Tentar analisar o que vai acontecer, quais são os riscos, saber delegar, saber colocar metas específicas para as pessoas. Ser estratégico é você enxergar dessa forma, né? Porque vê-se muito, é verdade, muita gente apagando incêndio o tempo inteiro, porque o varejo é muito dinâmico, né? Eu vou dar uma passadinha aqui ainda, dá para falar sobre os desafios que a gente tem, né? Desafio da função, né? Desafios mesmo do dia a dia, né? O desafio da gente de tempo, de não conseguir resolver as coisas, de resultado, né? Já passei isso aqui, eu não sei se já falei isso aqui hoje não. Deixa eu ver aqui. Dos 5 desafios que a gente tem, né? A gente tem 5 desafios na vida que você tem que ter: tempo, resultado, inovação, pessoas e aprendizagem. Isso aqui do Líderes Multiplicadores é o e-book que eu mandei para vocês, né? De tanto escutar a turma e de ver essas necessidades, o que os vendedores reclamavam, né? Eu fiz um apanhado que para mim são essas 10, 2, 4, 6, 8, 10, que eu criei, tipo assim, os 10 mandamentos que está no e-book lá que eu escrevi, né? Que é o do escutar, que a Fernanda falou aí, né? Que é o do confiar, de comunicar, de formar pessoas, de motivar, de acompanhar, de controlar o resultado, de treinar, de valorizar, de empoderar, né? Para mim é isso. Os desafios da gestão, para mim, são esses 5 aqui, cara. Isso vai estar no calcanhar da gente o resto da vida. Desafio de tempo, de inovação, de resultado, de pessoas e de aprendizagem, né? Quando a gente fala do tempo, né? Agora a gente está com tempo, mas não se cobrem em estar fazendo tudo sempre. Aceitem não fazer nada em algum momento, tá? Não deixa subir demais esse nível de cobrança e de exigência doido nosso, não, né? Mas assuma a responsabilidade. Na verdade, a gente não gerencia o tempo, a gente gerencia as nossas prioridades. Então é questão de ver prioridade. Eu acho que a gente está passando numa curva, né? Que o início meio que congela, pega a gente, né, no início da pandemia, o que eu vou fazer? Meu Deus, né, vem aquele medo, né? E aí depois você vai aceitação, vai vendo as possibilidades, aí depois vem a parte produtiva. É isso que acontece com as guerras. Os momentos maiores crescimentos da humanidade foram no período pós-guerra, né? Que você está com aquilo tudo dentro de você querendo colocar para fora. Então assuma essa responsabilidade, né? Já começa a pensar o que eu vou fazer com a minha turma quando eu retornar. A abertura vai ser diferente, né? Vão ser menos horários, a escala de pessoas vai ser menor, mas é fato que a gente tem que se encontrar com essa turma antes, tem que bater um papo, já tem que criar um grupo e ir falando, porque a gente vai estar sempre focando aqui nos resultados, né? No 4. Então, ou seja, não adianta a gente ter potencial
para nada. Ah, eu tenho potencial para ser líder, porque pô, eu sou humilde, eu gosto de escutar, eu gosto de fazer o outro feliz, mas ao mesmo tempo eu sou rígido, eu tenho empatia, mas eu tenho uma empatia onde eu consigo não me envolver totalmente com o problema do outro, né? Que é a empatia afetiva, né? Tem dois tipos de empatia. A afetiva é perigosa, que a afetiva você sofre com a pessoa. Né? Os profissionais que trabalham com pacientes têm que ter a empatia cognitiva, que é aquela mais racional, né? Que você consegue manter uma distância. Mas o potencial tem que existir na gente. Né? Acreditar que a gente vai passar dessa fase, acreditar que isso é uma passagem, acreditar que isso que a gente está vivendo também é uma passagem, né? E que para eu ter o resultado aqui no número 4, eu vou ter que passar pelo 3, que é entrar em ação. E entrar em ação é colocar em prática isso tudo que a gente vai tentar falar nesses 3 dias. Né? Marcar uma reunião com a turma. Inovação é isso, é pensar em coisas diferentes. Né? Quando a gente fala sobre pessoas, é isso que a gente tem que estar focado. As pessoas têm medos, elas são inseguras, elas têm vergonha de falar que não sabe. Até quando você pergunta para o cliente assim, você tem alguma dúvida? É capaz dele responder para você que não, só porque ele não quer transmitir que tem dúvida. Aí você pergunta para ele assim, entendi, você quer mais alguma informação? Aí ele vai querer, porque na cabeça dele informação não é dúvida. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? A pessoa certa no lugar certo e motivada. Muito treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional e atento, cara, porque não adianta. Assim, eu estava conversando, até um deles está aí, um amigo meu está aí. Eu costumo perguntar para os gerentes qual a maior dificuldade que a galera está passando, né? O que você tem passado dificuldade no teu dia a dia e tal? E a maioria deles sempre falou isso para mim assim, ó, Glaicon, a minha grande, como é que se diz? Minha grande dificuldade é eu conseguir fazer a loja vender quando eu não estou na loja. Que é o caminho, né? Então, ou seja, assim, como que eu consigo fazer a loja funcionar quando eu não estou na loja? Galera, como é que é? Qual é a resposta? Não sei. Não sei. Mas eu sei, assim, a gente botar a criatividade para tentar funcionar e entender meios, né, e buscar meios de tentar reverter isso. E isso aí passa por um movimento grande, até de você pensar em um amigo teu para ir lá ser atendido escondido, sem que ninguém conheça, para fazer um cliente oculto para você. E depois te dar um relatório e servir de base para você chegar para a equipe e falar, tá vendo? Vieram 5 amigos meus aqui. Aí tu fala que foram 5, soma, tu fala que foi 5. Vieram 5 meus, mais e identificou isso. Então, a forma de eu conseguir mexer, né, com os brilhos da minha equipe, é isso que eu tenho que estar mexendo o tempo inteiro. Né? Faltam 10 minutinhos, eu vou fazer tipo um encerramentozinho aqui para deixar um tempinho para a gente, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, tá? Que daí amanhã a gente fala mais sobre comunicação, inteligência emocional, fala um pouquinho mais sobre engajamento, alguma outra resposta que talvez não tivesse feito, né? É rápido, para mim até está sendo uma novidade, assim, nessa relação que a gente tem aí de... Para mim é muito estranho, para falar a verdade, que eu prefiro estar perto de todo mundo, olhar a cara, entendeu? Sentir os perdigotos na minha cara caindo quando a pessoa fala, mas tudo bem, né? O lance é que os clientes, os consumidores, eles vão sair dessa crise mais pobres, mais inseguros, mais carentes. As suas equipes vão sair mais pobres, mais inseguras, mais carentes. Nesse momento agora, já tem que estar tendo já tem que estar existindo, né, um movimento de contato, de união. Se não fez ainda dá tempo. Mas os meus vendedores estão com um contrato suspenso, né? Não posso fazer reunião. Você não pode fazer uma reunião, como é que se diz? No ambiente de trabalho, mas você pode fazer um convite, um evento, dizer que está organizando como é que se diz, um encontro online para ver como é que eles estão, para bater um papo, porque a empresa está pensando neles, né? Fazer uma coisa com mais amor, com mais carinho, nesse sentido. Né? Show de bola. As reuniões que a gente faz pelo Zoom são sempre muito boas, porque a gente, além de ficar muito afastado, não vê o rostinho de quem a gente tem um carinho e ver todos os dias, durante 30 dias, 365 dias no ano, é muito difícil também, né? Então você ficar todo mundo bem, é bem legal. Que é verdade, brother. Que maneiro, cara. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui uma apresentação aqui, que tinha mais uma coisinha aqui que eu queria passar para vocês. Que inteligência emocional, não vou falar hoje não. É isso aqui. Não tem não.
Meus amigos, estão gostando? Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer soltar o som? Alguém tem algum comentário? Carlinho, Clarissa. Agora que eu estou vendo a cara de todo mundo aí, o rostinho de todo mundo. Alan, Wallace, Luísa, Fabiano, ô turma, boa. Pô, galera, estão curtindo? Acha que vocês estão achando? Dá faz um joinha pela metade ou para baixo aí. Pode sentar o sarrafo mesmo. Galera. Tem Ah, o uma pergunta Sérgio. aqui, pai, com do Ah, Frederico. quem falou? Boa, boa, boa. Graças a Deus. Um brinde a quem falou. Deixa eu Fala. só colocar aqui de novo ela. O que fazer quando não conseguimos seguir a pirâmide de Maslow? O que podemos fazer para equilibrar as necessidades? Boa. Cara, assim, a pirâmide de Maslow, a pessoa só. Agora eu vou soltar o som aqui. A pessoa só está autorrealizada, na verdade. A pessoa só está. A autorrealização, né, que o Maslow fala, é curioso. Porque a gente na vida, assim, a felicidade, segundo ele, né, até no material que vocês vão receber, está falando um pouquinho quem que ele era. Que a felicidade, segundo ele, é o conjunto de todas essas necessidades atendidas, né? E a gente sabe que, pô, felicidade, a gente está o tempo inteiro feliz, é algo que a gente sabe que não acontece, né? Mas ele diz que quando a gente tem assim autorrealização, a gente se sente bem e a gente fica com mais autoestima, o que diretamente isso afeta o relacionamento com todo mundo, né? Você repara que as pessoas que se sentem assim mais felizes, mais autorrealizadas, elas passam um pouco mais de maturidade, de saúde, né? Porque não é todo mundo que é capaz, mas é para você ir galgando. A ordem é essa. Então, ou seja, numa situação dessa, assim, em dar um feedback para a pessoa, né, quando a gente vai fazer uma reunião com um vendedor, eu tenho que estar pensando, esse cara já aumentou, já almoçou, ele brigou com o pai, brigou com a namorada, ele está passando alguma dificuldade? Porque isso tudo vai influenciar o contexto da conversa. Né? Imagina, o cara perdeu o pai de manhã, tu quer falar para ele que a sessão dele está desarrumada de tarde. Ele vai te mandar para o inferno. Então, a pirâmide de Maslow é para você se basear. Então, ou seja, a primeira coisa é fisiológicos, né? Alimentação, sono, cansado. Por isso, quando a gente fala que não adianta a pessoa dobrar de 10 às 10 o tempo inteiro, que uma hora ela cai. Tá respondido? Não sei. Tirei teu som de novo, Gabriel. Né? Enfim. O que mais? Faltam 9 minutinhos. Eu queria estar terminando sempre no horário para a gente não ficar até tarde. Mas eu queria saber de vocês. Assim, por mim, eu fico aqui horas falando. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, né, cara? Vamos falar. Ainda mais com a galera assim bacana que está aí comigo. Alan, quer falar alguma coisa, Alan? Quer falar, não? Então, Glag, está me escutando? Sim, alto e claro. Então, Glag, você falou muitas coisas bacanas, assim, sensacional, né? Uma das coisas que me tocou um pouco assim, até anotei aqui, você falou que o gerente, ele é caro, né? E realmente é mesmo, né? A gente tem uma função de gestor onde a gente pode iniciar um trabalho para dar o exemplo e continuar os outros que a gente tem a responsabilidade maior também de cuidar e tudo mais, né? E outra coisa também que eu acho muito importante, né, você falando do retorno, é desse momento agora, né? Porque as pessoas, a gente tem que manter esse contato agora já, saber como é que eles estão, isso tudo que você falou, porque é que nem ligar para um parente distante, né? Para saber como é que ele está. Você não tá tendo contato físico, né? Eu acho que os nossos, né, colaboradores, quando a gente voltar, você tendo essa preocupação agora, eu acho que eles também voltam também com os outros olhos para você, né? A gente tem que ter esse olhar humano, né? Também. É isso. Exatamente, Alan. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Até isso que você falou do humano, eu tenho mostrado esse livro aqui, galera. Bom, quem já me conhece já está careca de ver esse livro aqui, né? Esse livro aqui, cara, meu pai me deu ele. Tá de cabeça baixa? Tá de cabeça para baixo. Eu já falei 500 vezes desse livro. Meu pai me deu esse livro aqui em 1989, assim que eu assumi na minha gerência primeiro, né? Esse livro foi escrito, galera, em 1950. Se você pegar o prefácio do livro aqui, que já até caiu, está escrito aqui que esse livro foi escrito pelo vice-presidente
da American Brake Shoe Company, que é uma empresa de vias férreas nos Estados Unidos, que ela existiu até 1960, mais ou menos, e ele diz que ele compilou a experiência dele de liderança no período de 1902 a 1950. Como administrar humanamente. A psicologia aplicada aos problemas da empresa. Se você abrir em qualquer página hoje, em 2020, ajudando o empregado, né? O termo era esse, o empregado a ser promovido. Apoio ao funcionário com dificuldades. Ir ao ataque. Espalhando uma boa nova. Cara, eu poderia mudar a capa desse livro, pegar todo esse conteúdo, mudar os termos e publicar ele amanhã. Que iam falar assim, uau, isso é o novo normal. Cuidado. Isso é o novo normal. O novo normal? Isso já é normal já há muito tempo, meu amor. Para com essa bobeira de falar que é o novo normal. Novo normal para quem nunca se atentou para isso. Mas quem está ligado já numa liderança humanizada, num relacionamento bacana, em verdade, espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, não estou falando de religião, não. Estou falando de amor, de respeito, de cuidado próximo, de empatia, de solidariedade. Essa é a época disso. De cuidar do próximo, de cuidar do cliente, é o momento de eu levantar a reputação da minha marca, a minha reputação. Esse é o momento para isso. Quem ficar pensando só em vender agora vai quebrar a cara, vai afundar o barco. Porque o momento não é de venda, o momento é de cuidado, é de zelo, é de carinho pelo próximo, de carinho pelo cliente, de respeito, de mandar um vídeo para ele mostrando como que você está embalando o produto dele. Papel de seda, luva, máscara. Não dá mais para a gente ver o sorriso, galera. O cliente na loja agora vai ter que ver você sorrindo pelos olhos. Então, se a gente já tinha pessoas que não sorriam, imagina agora, elas vão sorrir com os olhos? Não vão. Sabe, a gente tem que escolher assim, que tipo de líder que eu vou ser nesse momento, porque vai ser foda, desculpa o termo. Porque não vai ter fluxo, porque você vai ter que trabalhar a ansiedade da tua equipe. E aí, para trabalhar a ansiedade, depois a gente fala um pouquinho mais disso, hoje não dá tempo. Mas para trabalhar a ansiedade é trabalhar hora de sono, está com algum hobby, tem feito alguma meditação, tem respirado, o que você tem feito além do trabalho. É isso que melhora a ansiedade. Tem feito atividade física, tem estudado, ou você só vive para o trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. Ninguém merece isso. Isso é um karma, isso é escravidão. Enfim, galera. Queria ficar falando aqui até às 10 horas, né? Mas daqui a pouco vai começar a sumir todo mundo aí, que a galera vai querer ir embora, vai ver novela também. Mas eu acho que... Tem mais alguma perguntinha aí que vocês queiram fazer? Simone. Tem? Alguém quer falar alguma coisinha? Por mim, a gente já poderia partir para os encerramentos. Amanhã a gente volta no mesmo horário, com o mesmo link, né? Para o terceiro dia, eu preparei uma surpresinha para vocês aí no final, mas eu vou falar no terceiro dia. Espero que vocês gostem. Queria oferecer aí um welcome drink aí para a galera, mas a gente não pode. Mais saúde aí para todo mundo. Paz e amor. Espero que quem esteja trabalhando aí, que tenha um ótimo dia amanhã. Sabe? Muito obrigado, assim, mesmo, mais uma vez, por essa oportunidade da gente estar junto. A gente, às vezes, fica criando sentimentos aqui que a gente não sabe se realmente está contribuindo, está ajudando, mas a intenção aqui, cara, é botar para fora o que eu penso que se eu tivesse uma equipe hoje, né, o que eu faria com a minha equipe. Né? O que eu vou passar para vocês é esse entendimento meu. Se eu estivesse tomando conta de uma equipe de vendas agora, como é que eu ia estar tomando conta dessa galera? O que eu ia estar fazendo? O que eu ia estar analisando? O que eu ia estar pensando? Como eu ia estar me preparando? Né? Então, espero que no final desses 3 dias a gente já saia com pelo menos assim, com umas ideias, né, de como que a gente pode estar passando esse momento todo aí. Beleza, turma? Aí, muito bom, muito bom. Já clareou, Glaico. Quem falou aí? Alguém falou alguma coisa? Oi. Tem mais uma voz aí. Quem falou? Fala. Quem é? Carmen? É a Carmen. Oi, Carmen. Você é da onde, Carmen? Eu sou de Porto Alegre e sou gerente da Lingerie. Ah, a gente esteve junto lá em São Paulo, não foi? Isso. Legal. Acho que a nível Brasil, a gente foi uma dos primeiros shoppings a reabrir. Uhum. Como é que tá aí, Carmen? Então, eu queria compartilhar com vocês a experiência, né? Legal, ótimo. A gente sabe que que tem todas essas medidas de cuidados, de prevenção, né?
Mas a experiência, a gente reinaugurou, né? Isso, boa. Após a gente ter ficado 60 dias com a loja fechada, com o horário reduzido do shopping, né? Das 11h30 às 20 horas. Inclusive, eu tô aqui na loja para ver para ver o teu treinamento. Boa, legal. Foi Como é que os clientes momento... estão, Carmen? Uma dúvida que eu tenho, né, que eu andei lendo alguma coisa e isso aconteceu nos Estados Unidos, é que se há algum comportamento do cliente em relação à equipe de vendas, com relação ao próprio cliente querer se manter afastado. Vocês estão percebendo algum tipo de comportamento do cliente nesse sentido? Então, eu me surpreendi bastante, tá? Porque eu imaginava que ia ser bem diferente. Essa questão do cuidado, tá? E a gente imaginou que no primeiro momento o shopping ia lotar, as pessoas não iam ter noção dos cuidados, né? E eu não sei se é pelo perfil do público shopping Iguatemi, Porto Alegre, né? Eu senti, assim, o público muito consciente, né? Bastante consciente. As clientes, elas estão comprando porque elas realmente precisam, né? E claro que a gente está com a equipe reduzida, então essa questão assim da liderança, ter aquele cuidado, aquele carinho, aquele apoio, né? Com a equipe toda, isso é fundamental, viu? O acompanhamento está próximo, né? Porque até alguém isso, desculpa, fala. Isso vai refletir no cliente. Isso aí. Tá? Isso aí. Então, a gente não está tendo dificuldade nenhuma. A única coisa, claro, que para nós é a dificuldade é a questão do fluxo, da venda, que não é mais como era antes, né? Isso, E agora o que a gente tem que estar, já não queria me estender muito, não, eu queria ser bem pontual com relação ao horário mesmo, Carmen, mas amanhã a gente até continua batendo esse papinho que você tem, a galera que já reabriu aí, para a gente vai ser muito rico essas contribuições, né? Porque é exatamente isso, nesse momento agora é o momento do cuidado, o momento da gente olhar para dentro, né, de autoconhecimento, de cuidar da equipe, de ver quem vai estar com a gente, de procurar enxergar que competências que a gente tem que desenvolver na nossa turma, né, o que a gente percebeu que alguém ficou lá mais ou menos destemperado, e depois procurar estar junto, porque o Natal da gente vai ser muito em função dessa retomada que a gente tiver. Né? Isso que eu queria deixar claro, que a retomada, assim, o resultado de venda do Natal, eu acho que vai ser muito um reflexo de como você vai estar retomando com a tua equipe aí a partir de junho, julho, agosto, né? Porque tu não pode ficar mexendo na equipe até tarde. Mas isso aí é um assunto para um outro bate-papo. Tá bom, meus amores? Beleza? Show? Fazer que nem aquela linguagem, né, do surdinho mudinho, que não pode, né, bater palma, a gente bate palminha com a mãozinha para cima assim, ó, falar que gostou, né? Queria agradecer muito a vocês, tá? Do fundo do coração. Vocês têm meus contatos aí, quiser mandar pergunta depois, amanhã a gente volta a se falar, tá? Desculpa essa confusão de entrada aí, para mim foi novidade, mas no fundo eu acho que geral 120 conseguiram entrar. Daqui a pouco eu vou pro e-mail ali, que deve ter uma galera me dando bronca aí que não conseguiu. Mas, beijo enorme. Gabriel, últimas palavras? Na verdade, foram 126 pessoas que conseguiram entrar. Depois a gente conversa sobre algumas que não conseguiram. Tá. Queria deixar um beijo para todos. Acho que foi muito proveitoso. Não consegui anotar muita coisa, mas vou fazer agora as anotações que eu lembro e pegar com o meu time também que está assistindo o que foi falado, que eu estava prestando atenção aqui na galera entrando e perguntando. Queria dar um beijo para todos e falar que é isso aí. É uma nova era, a gente vai se adaptar e vamos vencer juntos. Amém, meu irmãozão. Gente, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, bom descanso e amanhã estamos aí, firme e forte.